Vamos passar a palavra aí para o deputado Paulo Huber. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, prezados convidados, o cantor e compositor Luiz Melodia, no último CD dele intitulado Estação Melodia, nos presenteia com uma música cujo título é Cabritada. O verso da música diz o seguinte: Bento fez anos e para jantar me convidou, me disse que ia matar um cabrito, onde tem cabrito eu tô. Mas quando o comes e bebes começou, chegou a polícia com o dono do cabrito e a festa se acabou. Ou seja, acabou a farra com patrimônio alheio. Eu fico me perguntando quando é que nós vamos ter autoridades fazendárias e monetárias que vão dizer que não se pode fazer farra no Brasil com patrimônio alheio. No último dia 13, sexta-feira, a Folha de São Paulo publicou um artigo de nossa autoria, respondendo a um outro artigo publicado dia 4 de novembro, escrito pelo deputado Berzoini, pelo deputado Vinhati e pelo deputado Pedro Eugênio, que reclamavam da acomodação dos bancos em relação ao spread bancário. E nós invertíamos o processo dizendo que a acomodação não é dos bancos. A acomodação é das autoridades fazendárias, é das autoridades monetárias que permitem, por exemplo, o que está publicado aqui no jornal Estado de São Paulo, no dia 28 de outubro, bancos buscam proteção em títulos. Todos nós aqui na infância lembramos-nos que os nossos pais muitas vezes disseram, não faz isso, não pode, não é para fazer assim. Presumindo-se que os nossos pais sempre querem o melhor para nós como crianças e nós para os nossos filhos. O que acontece é que não tem autoridade monetária, não tem autoridade econômica no Brasil que diga não pode, pronto, ponto final. Nesse artigo que nós publicamos, nós inclusive colocamos que isso aqui é inconstitucional. O papel do sistema financeiro não está definido no Estatuto do Clube das Pás Douradas, do Carnaval lá de Recife, não. O papel do sistema financeiro está definido no artigo 192 da Constituição Federal. E eu quero que me provem que esse tipo de operação aqui está em sintonia com o papel que a Constituição determina para o sistema financeiro nacional. Enfiar 400 bilhões em títulos da dívida imobiliária. E aí se começa a dizer que é o aumento da despesa corrente, que compromete a capacidade de investimento do Estado, que é o déficit da Previdência, que compromete a capacidade de investimento do Estado. É preciso que nós cheguemos a um momento em que as autoridades digam que isto não pode e ponto final. Porque a primeira brutalidade fiscal já foi dita aqui pelo deputado Raul, nós já nos referimos a ela centenas de vezes. A primeira brutalidade fiscal desse país começa com a carga tributária. A segunda é a destinação que se dá a esse montante astronômico de receita pública num país em que apenas 45% da população matriculada na primeira série do ensino fundamental conclui a 8ª série. Num país em que hoje o jornal Valor Econômico publica uma manchete de capa absolutamente maluca, criticando inclusive a desvinculação da DRU para financiamento da educação. É bom para a educação, mas vai retirar a receita, o que pode implicar em piora das condições do Estado, dos gastos correntes, etc, etc, etc. O Estadão também fez, igualzinho. Ora, como é que nós vamos expandir o ensino federal tecnológico para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste? Como é que nós vamos abrir novos institutos federais tecnológicos sem contratar pessoal com concurso público? Eu sou de um estado que até 10 anos só tinha universidade federal na região metropolitana do Recife. Nos últimos 10 anos, nós levamos a Universidade Federal para o sertão de São Francisco, para o sertão central do estado, para o Agreste, uma região tradicionalmente produtora de leite e de café. Não tinha universidade. O filho do agricultor, o filho do comerciante, se quisesse estudar, tinha que se mudar para Recife. Então, este Estado brasileiro precisa ser seletivo. Precisa aumentar o gasto público de acordo com a natureza do gasto, que é importante para a sociedade brasileira. Agora, gasto público que não produz emprego, que não compra máquina, que não rende tributo, que não desconcentra o desenvolvimento do eixo sul e sudeste, mas que multiplica ativo sem produzir, como se diz no dito popular, sem pregar um prego numa barra de sabão, é farra. Não é negócio, não é investimento. Agora, só acontece porque a acomodação não é dos bancos. Por que animal selvagem tem que ser criado, se não está na natureza, dentro de um cercado? Por que se não se cerca o boi, ele vai comer o milho do vizinho?
Por quê? Porque onde não tem cerca, impera o instinto. Eu já procurei nos alfarrábios do Vaticano, não encontrei. Eu achava que o patrono dos bancos era São Francisco de Assis. Não é. E nisso não há nenhum pecado. Quem falha não são os bancos que aplicam 400 bilhões no mercado aberto. Quem falha é o Estado. É a pouca vergonha, é a covardia, é a omissão das autoridades monetárias e fazendárias que num país que precisa de crédito permitem uma farra dessa. Esse dinheiro que sai do tesouro é o cabrito alheio da música do Luiz Melodia. É preciso que chegue lá a autoridade e diga, não pode. Mas isso só pode se fazer com lei. Como é que você vai fazer com lei se os bancos financiam campanha? Tem bancada aqui. Se existe a bancada dos fundos de pensão, que aplicam em títulos da dívida imobiliária os seus ativos, como é que se equaciona essa questão? Então eu concordo com o presidente do Conselho Regional de Economia. Nós temos que convidar, aliás, eu fiz isso, prezado Paulo Souto, em 2005. Eu fui o responsável pelo convite para que viessem à Comissão de Finanças e Tributação a procuradora Raquel Branquinho e a Valquíria Quixadá, para falar sobre a ação relacionada com as contas CC5. Né? Da mesma forma, nós precisaríamos trazer aqui a professora Denise Gentil, que numa brilhante tese de doutorado em 2006, desmontou essa falácia de que o déficit da Previdência é o culpado do déficit público, da incapacidade de investimento do Estado. Já trouxemos aqui o professor Márcio Postman, e está disponível no site do IPEA, o comunicado 14 da presidência do IPEA, de 12 de novembro de 2008. Nós gastamos entre 2000 e 2007 1 trilhão 267 bilhões em juros da dívida pública. E só aplicamos 98 bilhões em investimentos. As pessoas enchem a boca, o Brasil precisa de infraestrutura, porto, ferrovia, usina hidrelétrica, agora estão falando em novas usinas atômicas. Mas como? Se não se destrava a mamata do ganho rentista. Se não se destrava o castelo inexpugnável do Copom. Se não se destrava a sapiência luminar das autoridades monetárias que se acham acima dos mortais comuns. E se quer se dar ao trabalho de equacionar a estabilidade monetária, aumento do investimento na formação bruta de capital fixo e pleno emprego. O IPEA publicou agora, eu vou compartilhar, senhor presidente, dentro do meu tempo, trabalho muito interessante, plural. Vai da primeira à terceira divisão do futebol da economia brasileira. Sociedade e economia, estratégia de crescimento e desenvolvimento. Tem uma passagem aqui muito interessante, página 43. Muitas decisões são de natureza política, mas têm consequências econômicas. As decisões finais e fundamentais de como o PIB será repartido entre governo e setor privado, entre o consumo e o investimento, não são técnicas e não estão sujeitas às leis da termodinâmica. Nas sociedades democráticas, são decisões da própria população. Isso aqui foi escrito pelo economista Antônio Delfim Neto e pelo economista Akihiro Ikeda. Insuspeitos para vir aqui com qualquer verve de ultra-esquerda, não me consta que estão filiados ao PSOL, no espectro partidário brasileiro. Então isso é uma demonstração de que nós precisamos aprofundar aquela proposta que nós havíamos feito no início. Nós precisamos transformar a dívida pública num processo de anatomia patológica. Vamos cortando camada por camada. Quando o Banco Central omite da sociedade que 400 bilhões em títulos da dívida imobiliária são consequência das operações de mercado aberto, que acompanham a formação das reservas, e eu dizia aqui em várias sessões, meu caro Paulo Souto, fala-se muito das reservas cambiais, mas se omite da sociedade que as nossas reservas são como o nosso colesterol. Tem um colesterol bom e tem um colesterol ruim. Colesterol ruim é aquele que pode causar situação de risco. Colesterol bom é equivalente ao dólar que vem para o Brasil como investimento direto estrangeiro, é equivalente ao dólar que é amealhado com as exportações, fruto da nossa competitividade empresarial, da nossa capacidade de exportação. O colesterol ruim é esse dólar safado que se adquire no mercado para não permitir a apreciação excessiva do real, mas junto dessa intervenção no mercado, se abre uma intervenção para enxugamento da liquidez. E nós chegamos aqui, segundo os dados publicados no dia 28, a algo em torno de 429 bilhões em título da dívida imobiliária. Mas isso não é sintônico, não é harmônico, não é convergente com a Constituição Federal. Alguém precisa dizer que há uma margem estreita que pode ser facultada aos bancos para que eles operem nesse tipo de rentabilidade.
Ou não se pode dizer que os bancos não podem operar determinados tipos de intervenção? Deputado Paulo Rubens, eu interromperia Vossa Excelência